Bom dia, bom dia. Olá, queridos, tudo bem? Quem quer THICC Cowboy? Preciso que vocês coloquem o nome de vocês, porque para eu fazer chamada, né? Quem é essa pessoa? Cowboy, se manifeste. Qual é a sua verdadeira identidade? Se revele. Agora a gente tem que fazer chamada, né, meninos? Então, tá? Arthur, altera depois seu nome, tá? Você é o Arthur Serrato? Imagino que sim. O Arthur do B. Tá. Eu vou tirar um print dos nomes para a gente não precisar fazer a chamada toda, né? Ô, professor, Oi, tudo bem? por que a gente não consegue dar rename? Cara, eu não sei. Não me peça dicas para mexer no Zoom que eu não consigo te orientar. Você bloqueou te dar rename? Malvado. Será que se você sair, trocar o nome e entrar de novo? Igual, tem outra pessoa aqui com 2 pontinhos no nome, não sei quem é. É porque esse é o nome da minha conta. Hum. Tá com 2 pontos aí, se manifeste. Quem é você? O Amel. Quem que é Amel? Sérgio. Parabéns por usar o pronome certo, eu amei. Ai. Olha lá, tem uma pessoa que tá entrando que chama iPad. Aí fica difícil, né, gente? iPad! Oi, iPad! Gente, Nossa, eu vou ó, eu botar meu quero nome de pedir Mike quem tá Zuckerberg sem o depois. nome aí, se manifeste para eu colocar presença, senão vai ficar com falta. Tem um aluno com 2 pontinhos, tem um aluno que se chama iPad. Tá? Então vamos começar. E aí, Anabe? É Ana Beatriz Ferreira Guimarães? Tudo bem, Ana? Isso, beleza. Gente, bom retorno, né, a todo mundo. Fico feliz da gente continuar aí tendo aulas, que delícia. Ó, o iPad é a Maria Eduarda. Maria Eduarda Prete. Vou colocar aqui para depois não esquecer. Obrigado, Maria. Depois você tenta mudar, tá? Gente, vamos lá. Eu vou espelhar aqui o material que a gente vai utilizar, né, durante essa aula. Vocês não receberam esse material ainda, porque a gente vai fazer alterações nele. Depois que a gente que terminar a aula, a gente vai escrever, né? Fazer as atividades, fazer as alterações, e aí o material vai estar pronto. Logo, eu envio ele para vocês, tá? Então, deixa eu espelhar aqui o material. A aula já está sendo gravada. E a gente vai começar, obviamente, a fazer uma revisão do que? Da dissertação argumentativa. O que mais seria, né, queridos? Da dissertação. Então, vamos lá. A gente vai primeiro... Gente, não, o Mel tá chique demais, com óculos escuro, cachecol. Meu Deus do céu, que elegância. Vamos lá. Ô, Murilo, você não tá com frio, não? Cara, eu moro em Goiânia, né? Goiânia é um... Ah... Anápolis que tem esse clima agradável. Goiânia, que a gente gosta de pegar fogo mesmo.
Então vamos lá. Características do gênero que vocês têm que lembrar, revisar, né? Eu acho que nada disso vai ser novidade. Antes da gente começar. Espera aí, acho que tem gente falando no chat. Esse Zoom. Vamos lá. Ó, principais características do gênero. Primeiro, eu queria chamar a atenção para vocês usarem sempre terceira pessoa, tá? Não pode usar a primeira pessoa na dissertação. Tem gente que coloca lá, pensamos, vivemos, isso é primeira pessoa. Você não pode fazer uma coisa dessa comigo, né? Então, terceira pessoa. Uso somente da terceira pessoa, tá? Primeira característica importante é essa. Segundo, vocês estão enxergando o que eu estou digitando? Espero que sim. Dá para ver. Ah, ótimo. Segunda, espera que tem gente entrando na sala. Segunda característica é que vocês vão apresentar título? Não vão apresentar título. O título não presta de nada no Enem, né? O título, se você erra alguma coisa no título, o retor não te tira nota no Enem. Se você faz um título maravilhoso, não tem nada na grade que vai te dar uma nota boa, porque você colocou um título maravilhoso. Então, eu evitaria colocar título na dissertação do Enem, tá? Vou colocar aqui, não apresentar título, tá bom? Outra característica, gente, escrever todas as linhas disponíveis. 30 linhas é muito pouco. Tem gente que fala assim, professor, qual que é o mínimo de linhas? Aí eu falo 25. Aí o candidato, a pessoa, o ser, vai lá na linha 25, faz uma bolinha, porque ele vai escrever só até a linha 25. Vê se pode, me respeite. Você vai escrever as 30 linhas, tá? Sempre, sempre, sempre. Se você quiser tirar uma nota boa, né? Então, escrever as 30 linhas. Uma característica aí que não pode ser esquecida. Outra característica, tem gente que adora palavras pouco usadas, palavras eruditas, né? Palavras intelectualizadas. Poucas pessoas conhecem e têm acesso. Eu não acho essa uma boa abordagem. Não coloquem, não privilegiem esse tipo de linguagem na redação. Não fica tão legal, tá? Quando você pega as redações nota 1000, inclusive tem uma redação nota 1000 aqui que a gente vai analisar, elas têm uma linguagem simples, não tem aquela coisa de você colocar a expressão latina, né? Tem gente que adora aí colocar palavras em latim na redação. Gente, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Lembrem-se que quem vai corrigir sua redação? Professor da escola pública. Professor de escola privada não corrige Enem. Eles estão preocupados com outra coisa, né? Quem vai corrigir redação do Enem são professores da rede pública e toma cuidado com o uso de palavras difíceis, tá? Então, evitar palavras eruditas. O que são palavras eruditas? Palavras incomuns. Palavras mais difíceis. Evitar fazer isso. Outra característica importante, repertório sociocultural. Tem que ter? Obrigatório. O que é repertório sociocultural? Vocês lembram? Ou isso... Ó, a Ana até falou aí, posso usar o outro sim? Ana, outro sim é arcaísmo. Raramente você vai pegar um texto, você vai ver essa palavra, você não vai ver ninguém falando essa palavra, então eu evitaria. Agora, outro sim é sinônimo de além disso. Vamos supor que você já usou além disso numa vez na redação. Você não pode usar de novo. Aí fica legal usar o outro sim para não repetir, né? Então teve uma justificativa de usar o outro sim. Agora tem gente que nem colocou o além disso, o ademais, que são conjunções aditivas, e aí vem com outro sim. Aí já não fica tão legal, tá? Então, só utiliza o outro sim se você já tiver utilizado aí outros conectivos aditivos. Porque a gente tem que evitar, né, as palavras eruditas. Meninos, repertório sociocultural, vocês têm que colocar, e aí eu queria relembrar com vocês o que é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural é toda informação ligada a uma área do conhecimento. Toda informação ligada a uma disciplina, a alguma área
que é estudada. Por exemplo, nessa quarentena aí eu assisti Dark, série maravilhosa da Netflix. Assisti tudo de uma vez, assim, ó. Amei. Nossa, uma das minhas séries preferidas hoje. E aí, se eu me deparei com um tema lá no Enem e eu vi que dá para relacionar com alguma coisa da série Dark, eu posso colocar Dark como repertório sociocultural? Claro que posso. Ah, eu adoro escutar funk. E eu queria colocar uma letra de funk que não é tão vulgar. Então, na minha redação, eu posso? Pode colocar. Tudo isso é repertório sociocultural. Ah, eu vejo novela. Pera, professor, Diga. se caso a dissertação for sobre a vulgaridade, existe? Não sei. Vulgaridade na Existe. cultura brasileira atual. E aí eu posso colocar uma letra vulgar? Isso, aí você pode colocar, no caso, uma letra vulgar. Mas toma cuidado, Licença. a letra, ela não pode ter xingamentos. Obviamente. Porque muitas letras de funk trazem palavras de baixo calão. Aí você já é um excesso de vulgaridade, aí já não pode. Mas se não tiver xingamento, você pode sim. Colocar lá, você transcreve o verso da música, né? E isso vai ser considerado repertório sociocultural. Tem algumas novelas da Globo, elas têm algumas temáticas bastante engajadas. Já teve novela que fala de violência doméstica, marido batia na esposa, já teve novela que falava de tráfico de mulheres. Então, vamos supor que você se depare com um tema desse lá no Enem. Você pode colocar a novela da Rede Globo? Claro que pode. Repertório sociocultural, tá? Assim como, nossa, eu adoro, sei lá, escutar música, escutar rap, né? Adoro escutar Emicida. Gente do céu, você tem um monte de repertório que você pode usar em texto, tá? Estou falando isso porque o repertório sociocultural é obrigatório. Muitas vezes vocês têm o repertório sociocultural, mas não coloca. Porque tem gente que acha que repertório é só filosofia, história, geopolítica. Nada disso, tá? Repertório é qualquer área do conhecimento. Se você consegue colocar química orgânica naquele tema de redação, você pode colocar? Vai em frente, tá? Então, apresentar repertório sociocultural. Agora, esse repertório sociocultural não é só um, são vários numa redação, né? E aí surge uma nova pergunta. Quantos repertórios devem ser apresentados no texto? Quanto vocês acham? No mínimo, quantos repertórios colocar numa dissertação argumentativa? 2 ou 1? 2. 3, porque tem que ter o do início. Isso, mas vamos supor, não são 4 parágrafos? Introdução, coloca 1 e trabalhar ele nos 4 primeiros, não pode? funciona assim, você coloca primeiro, Ana, na introdução um repertório, depois no desenvolvimento outro repertório, e depois no desenvolvimento 2 outro repertório. Você só não coloca um repertório onde? Na conclusão, né? Então, são no mínimo 3, tá? Um na introdução, outro no D1, outro no D2. A Ana até colocou aí, 3 ou 4. Tem muita redação que coloca mais de 3 mesmo, viu? Tem redação, uma vez que eu li uma redação que ela colocou 7 repertórios. Claro que era uma redação escrita com letra bem pequenininha para dar conta de colocar tanto repertório assim, né? A Ana Beatriz me perguntou aqui se acontecimentos históricos são uma boa opção de repertório. São sim, eu adoro mobilizar repertório de história, tá? Só que toma muito cuidado, porque toda vez que você for colocar um repertório a respeito do passado, um repertório de história, você tem que contrastar com o presente. Você não pode simplesmente, vamos supor que o tema seja cinema, foi o tema do ano passado do Enem, né? Aí você quer falar da criação do cinema pelos irmãos Lumière lá na França, né? No início do século XX, lá em 1900, você pode? Pode, repertório de história. Mas você não vai ficar só no passado. Você apresenta o repertório do passado e contrasta, faz uma relação com o presente, tá? Por isso que, às vezes, quando a gente coloca repertório de história, a gente gasta mais linha, porque a gente tem que detalhar o passado e detalhar o presente. Agora, se você usa um repertório de, sei lá, filosofia, música,
já é um repertório mais simples, né? Você só coloca o pensamento daquele teórico e manda brasa aí no desenvolvimento do tema, tá bom? Então, apresentar repertório sociocultural, vou colocar aqui, ó, no mínimo 3 repertórios, tá? Muitos de vocês vão achar que é difícil, é muito repertório, 3. Eu entendo. É possível você tirar uma nota boa com 2? É super possível, tá? Se você tem dificuldade em mobilizar 3 repertórios, coloque apenas 2 repertórios, tá? Mas o ideal mesmo são 3. Meninos, além disso, a gente viu no primeiro semestre que toda vez que eu coloco um ponto final, eu tenho que colocar depois o que na redação? Estou lá escrevendo meu texto, ponto final. E aí, o que vem logo em seguida? Alguém lembra disso? Toda vez que eu termino o período, exatamente, a Ana Luísa me falou aí no privado, ó, conectivo, conjunção, né? Isso, a Ana Beatriz também falou aí, conectivo. Que bom que vocês estão lembrando disso, porque isso é muito importante. Então, ó, vocês vão apresentar conectivo, lembrando que conectivo é conjunção, algumas preposições, tá? Apresentar conectivo, após o término de cada período, tá bom? Então, teve ponto final, um conectivo deve ser apresentado, tá? Ó, todos os parágrafos também devem iniciar com conectivo, com exceção da introdução, né? Todos os parágrafos se iniciam com conectivo, com exceção da introdução. Então, vai começar o D1, conectivo. Vai começar o D2, conectivo. Vai começar a conclusão, conectivo, tá? E quando chega no final do texto, você tem que apresentar proposta de intervenção. Todo mundo já está careca de saber. E essa proposta tem que ter o quê? 5 elementos, né, meninos? Quais são esses elementos? Então, vou colocar por ordem. Ação, modo, efeito e detalhamento. Tem que lembrar desses 5 elementos. Se não colocar, não tira nota máxima. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui importante. Você pode conversar com o leitor? Você pode dar dicas para o leitor? Você pode falar, você, leitor, que está aí na sua casa, cansado. Você pode fazer isso? Não. Não apresenta interlocução, né? Não apresenta interlocução. Essas são as principais características do gênero. Tem mais, mas essa aqui é as que eu queria que vocês colocassem. Meninos, nós vamos fazer aqui a leitura de uma redação nota 1000 e ver se essa redação atende esses parâmetros que a gente mencionou aqui, tá? Lembrando que esses parâmetros, eles são o quê? Para o Enem 2020. Essas regras, elas são para o Enem atual. Esse Enem aqui, ó, que a gente vai ler a redação, ele é de 2015. Ou seja, 5 anos atrás. As regras eram diferentes? Era. Isso significa que essa redação que tirou 1000 em 2015, ela não tiraria mais 1000 em 2020. Porque as regras se modificaram, né? As regras de avaliação. Então, a gente vai ler essa redação. Eu já antecipo que hoje não tiraria mais 1000. A gente vai ver por quê, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer esse exercício para vocês lembrarem da estrutura que a gente já viu no primeiro semestre, tá bom? Eu quero ver se a gente consegue analisar por parágrafo. Então, eu vou até dividir aqui já, para a gente analisar parágrafo por parágrafo esse texto aqui. Vou começar pela introdução. O tema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Vocês já estão careca também de discutir esse tema, a gente falou muito sobre ele. Lembra que a gente viu até a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Lembra? Música boa aí, ó. A
Violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 80 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Meninos, o que uma introdução tem que ter? Primeiro, você coloca o repertório sociocultural. Segundo, você coloca a tese. Terceiro, você coloca o problema 1 e problema 2, né? Aqui, o repertório consumiu boa parte do parágrafo. Tudo isso aí que está em verde é o meu repertório. Nesse repertório, ele evidenciou que houve um aumento de violência, né? Houve um aumento de violência física, houve um aumento de violência psicológica. Então, esse repertório, ele já introduz o tema e ele já mostra aqui, dá uns indícios, né? Violência física e psicológica. E aí, depois ele coloca, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas. Raízes históricas vai ser o meu problema 1, e raízes ideológicas vai ser o meu problema 2. Então, a apresentação desses dois problemas aí, está nessa frase. Uai, professor, e a tese? Onde está a tese aqui nessa redação? Meninos, a tese está subentendida. A gente fica subentendido ali nessa introdução que a tese do candidato é que ele acha que a violência tem aumentado, ela persiste. Isso está evidente aqui? Não está evidente. Isso é um problema hoje? É um problema, tá? Então, não teve apresentação de tese, ela está implícita, tá? Subentendida. É legal fazer isso? Hoje não é legal. Naquela época se podia fazer. Hoje já não fica mais tão legal, tá bom? Então, evitem fazer isso. D1. Lembrando, o D1, o que você vai ter que colocar? Primeiro, tópico frasal. Eu não sei se eu cheguei a usar essa palavra com vocês. A gente falou de tópico frasal, que é quando você pega o tema e une esse tema com um problema. Acho que não. Não. A gente vai ver isso aqui, então, de maneira mais específica. É muito fácil de entender, tá? Primeiro, você vai fazer uma frase com um tópico frasal. Depois, você vai colocar o repertório, né? Depois, no desenvolvimento, você vai colocar a opinião. Essa opinião tem que estar relacionada ao repertório, né? Relacionada ao repertório e ao tema. Depois, uma conclusão do parágrafo. Eu vou chamar de fechamento para não confundir com a conclusão, que é o último parágrafo do texto. Essa é a estrutura que se espera num desenvolvimento. Vamos ler o desenvolvimento e ver se seguiu essa estrutura. A princípio, ressalta-se que o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Esse é o meu tópico frasal. Teve o tema aqui, não teve a evidência do tema, que é violência contra a mulher, tá? Ficaria muito legal se nesse desenvolvimento ele colocasse, a princípio, ressalta-se que no Brasil a violência contra a mulher persiste, pois o país não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Se eu tivesse feito isso, eu teria trago o tema, que não foi trago aqui, né? Junto do problema. O problema aqui é o quê? Sociedade patriarcal. Por quê? Porque ele vai falar das raízes históricas, né? Essas raízes históricas têm a ver com a sociedade patriarcal, tá bom? Então, esse é o tópico frasal. Agora vem o repertório. O repertório aqui foi o da Simone de Beauvoir. Colocou aqui,
Tudo isso aqui vai ser o repertório. Vamos continuar a leitura. Isso se dá porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. A opinião, ela veio aqui, logo após a apresentação do repertório, né? Quando colocou isso daqui, ó, isso aqui tudo é opinião. E o fechamento, ele vem no final. Nesse caso, o fechamento trouxe um efeito. Qual é a consequência? O efeito é a facilidade desse tipo de agressão, né? A punição é dificultada, tá? Meninos, esse repertório, não se nasce mulher, torna-se mulher, o que ele significa? Significa que a mulher na sociedade, ela tem que introduzir, se introjetar vários valores para ela ser uma mulher reconhecida. Mulher tem que cuidar dos afazeres de casa, tem que cuidar dos filhos, não pode falar, não pode xingar. Esse é o papel que a sociedade dá à mulher. Um papel extremamente desigual, né, em relação ao homem. Por isso que a Simone de Beauvoir fala, vocês mulheres não nasceram mulheres, vocês tiveram que se tornar mulheres. Vocês tiveram que passar por um monte de opressão para se tornar a mulher que a sociedade espera de vocês. Já o homem não. O homem, ele já nasce homem. Dele se espera muito pouco. Se espera mais da mulher, né? Então, isso que significa essa frase aí dela. Ela perceba que ela relacionou a frase com a ditadura do patriarcado, o machismo, né? Que predomina e que faz com que comportamentos violentos sejam o quê? Naturalizados na sociedade. Beleza? Essa foi a opinião do D1. Vou copiar isso daqui, porque essa estrutura ela tem que ser repetida onde? No D2, né? Vamos ver se conseguiu repetir. Ó. Além disso, existe o estigma do machismo na sociedade brasileira. Um tópico frasal bem ruinzinho, né? Não focalizou o tema, o problema ficou bem pouco pincelado aqui, mas vamos continuar. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino está presente no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de satisfação para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem a eles e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Portanto, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. O que faltou aí nesse parágrafo? O que vocês notaram? Ai, gente, vocês fizeram umas perguntas no chat. Deixa eu responder aqui. Murilo, usar dados da coletânea diminui a nota? Não é indicado, tá, Ana? Usar dados da coletânea. Por quê? Porque o Enem ele quer que você coloque repertório sociocultural fora da coletânea, tá? Eu só indico o uso da coletânea em um caso. Que caso é esse? Quando você não tem repertório nenhum. Aí, utiliza a coletânea para dar uma exemplificada no que você pensa, né? Mas, ao utilizar a coletânea, já pensa o seguinte, nota máxima eu não vou alcançar, tá? As redações nota 1000 não ficam presas à coletânea, elas trazem elementos novos, né? Informações novas. A Ana Beatriz perguntou, no D1 e no D2, precisa colocar exemplo? Ana, esse exemplo, ele geralmente é um repertório, né? Toda vez que a gente coloca um repertório, ele é como se fosse um exemplo. Logo, toda vez que você for fazer um desenvolvimento, você tem que colocar repertório. Pode ser um exemplo, pode ser uma citação, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. Tem que ser repertório. Então, eu não diria que é exemplo a palavra correta. Seria mais repertório, tá?
O Jason acertou. O que faltou nesse D2 aí é repertório. Faltou repertório. Ana, não tem que utilizar a coletânea, então. Não é obrigatório. Tá? Eu, inclusive, acho a coletânea muito boa para ela te dar ideias. A coletânea, ela se chama texto motivador. Por quê? Porque ela vai te motivar a pensar em outros aspectos do tema. Então, a coletânea está ali não para ser usada. O intuito dela não é ser usada. O intuito dela é te motivar a pensar a respeito do tema. Tá bom? Por isso que quando eu geralmente leio uma coletânea de tema de redação, me vem na cabeça várias outras ideias. Isso que o texto motivador que a coletânea faz. Essa é a importância dela. Então, não é obrigatório usar a coletânea e eu diria que nem é interessante usar a coletânea. O que é interessante? Colocar os 3 repertórios que estão fora da coletânea, tá bom? E as ideias da coletânea, posso usar? Pode, fica muito legal. Se você utiliza as ideias da coletânea junto de repertório fora da coletânea, fica muito bom, tá? A Ana Beatriz perguntou, é legal usar notícias e dados no repertório? E se não souber, pode inventar? Gente, dados e notícias são repertório. Pode usar. Dados é mais difícil lembrar, né, gente? Dados numéricos aí, geralmente a gente vê pouca redação nota 1000 com esse tipo de repertório porque a gente não lembra deles. Agora, pode inventar? Vamos lá. Será que eu posso mentir na redação? Vamos bater um papo sério aqui, um papo reto. Ó, vocês já conseguiram algumas coisas na vida de vocês mentindo? Já. Muita pouca coisa. Muita pouca coisa. E, gente, eu já consegui muitas coisas na minha vida mentindo. O primeiro emprego que eu consegui em escola Na privada, realidade, eu já consegui. eu menti minha idade. Nossa. Coloquei que tinha 28 anos, eu tinha 23. Vocês acham que ele ia contratar alguém com 23? Não, 28, contratou. O dono checou a minha idade? Nunca checou, né? Meu Deus. Funcionou a minha mentira? Funcionou. Por que funcionou? Porque ele não descobriu a mentira. A redação, você pode mentir? Pode, desde que o corretor não descubra a mentira. Às vezes vocês mentem muito mal. Gente, vocês mentem muito mal. Principalmente alunos de primeiro ano. Vocês mentem muito mal. Vocês acham que estão arrasando na mentira e tá na cara que é mentira, tá? E se o corretor identificar que é mentira, o que acontece? Sua nota é destruída, é acabada, tá? Então, pensa comigo, você está no terceiro ano, você vai fazer aquele vestibular para passar no curso, né, que você quer, você tem uma chance, aí você vai mentir na redação? E se você colocar tudo a perder? É perigoso? É perigoso. Então, eu não mentiria, eu não teria essa coragem. Agora, tem gente que é bom mentiroso, né? Eu não vou ensinar, Lucas, a vocês mentirem, tá? Eu não acho que é um tipo de educação que eu acredito. Uma educação que ensina os alunos a mentir. Se ensinar os alunos a mentir, vai melhorar a nossa malícia no meio social, que pode ajudar a gente no Brasil. E aí, ó. Olha, é verdade, mas não vou incentivar as fake news, não. Tá? Droga! Modelo. Tite, como é que eu vou arrumar um emprego com 23 agora? É tipo, Minta no currículo, fala lá que você fala francês, italiano. Tanta gente. tu tem 16 anos e tem 22 anos de experiência, tá ligado? A Ana perguntou outra coisa. Se eu inventar uma informação e colocar uma fonte, tipo G1, Folha de São Paulo. Então, se o corretor checar a informação e ele não encontrar, ele vai achar que é mentira. Tem corretor que checa? Tem. Todos os corretores checam? Não. Tá? Então, é o seguinte, gente. A mentira pode se não for identificada. Igual na vida. Tá? Eu consegui muitas coisas na minha vida mentindo porque não foi identificado. Agora, eu faria isso no Enem? Jamais. Eu não colocaria tudo a perder por uma mentira. Tá? Não faria isso de maneira alguma. Tem corretor mocó que vai ler achando que é verdade? Tem. Então, vá da sua consciência, cada um faça a sua escolha e assuma as responsabilidades dessa escolha. Tá? Meninos, então a falha desse parágrafo foi que não houve apresentação de repertório. Tá?
Não houve repertório sociocultural. Beleza? A opinião tá aqui, ó. Na verdade, foi um parágrafo todo de opinião, né? Tudo isso daqui, ó, foi opinião. E o fechamento veio ali no final, tá? Faltou só mesmo o repertório sociocultural. Vamos agora para a conclusão, para a gente analisar esse último parágrafo. Ó, logo, pode-se perceber que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe assim o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Eu vou colocar aqui nessa tabela os elementos da proposta para ver se houve a apresentação desses elementos, né? Então vamos lá. A primeira proposta é essa daqui. Essa daqui, ó. Espera aí que minha bateria está acabando. Corre, corre, corre. Pega a bateria, professor. Pega a bateria, pega a bateria. Carro, carro. Eu sou a velocidade. O agente, meninos, o agente aqui, ó, é as mídias, né? Então, as mídias, ficou aqui o agente. Qual é a... Murilo, Oi, diga. pergunta, que horas essa aula acaba? Acaba daqui 3 minutos. Ah, certo. Só pra ver se você tava ligado. Pode continuar. Isso, e aí, meninos, ó, vocês vão ver que no final dessa atividade, no final desse material tem uma atividade. Eu ia passar a redação, mas aí eu preferi passar primeiro a atividade, depois, na semana que vem, a gente começa a redação mesmo, tá? Então, a tarefa aí fica sendo essa atividade, tá bom? Ô, Murilo. Diga. Tá, pode falar, pode falar. Oi? Pode falar o que você ia falar, pode continuar. Ah, tá, beleza. Meninos, então a mídia é o agente, né? Qual é a ação aqui? Deixar de utilizar a capacidade de propagação e passar a usá-la para difundir campanhas. Então, a ação é essa, ó. Difundir campanhas. E aí teve um efeito? Teve. O efeito é, para que essa erradicação seja possível. Então, o efeito é erradicação da violência contra a mulher. Só teve esses 3 elementos na primeira proposta. Teve modo? Não teve modo. Não houve modo. Teve detalhamento? Não teve detalhamento. Então, perceba que a primeira proposta teve quantos elementos? 3. Vamos ver a segunda proposta. É o que está agora em azul. Segunda proposta, a ação, ou o agente, desculpa, é quem? Poder Legislativo. Legislativo. A ação é o quê? A ação é criar um projeto de lei, né? Criar um projeto de lei e seja possível diminuir a reincidência. Esse é o efeito, diminuir a reincidência. Teve detalhamento e modo? Não teve. Então, modo não há, detalhamento não há. Perceba, então, que essa redação que tirou nota 1000 não tiraria mais 1000 hoje. Falta menos de 1 minuto para a aula acabar. Vocês vão receber esse material hoje, tá? Junto da gravação da aula.